Boa tarde a todos. Bom, então, dando sequência aqui no nosso Fórum de Valorização Profissional, eu vim trazer para vocês um pouco a respeito do que é a história do Amazonas, né, na prestação do serviço público. E aí tem uma diferença muito grande da experiência que os colegas de Recife e de Salvador passaram, porque a cooperativa dessas duas cidades trabalham com a medicina privada. No Amazonas, historicamente, isso já é uma coisa que, desde o final dos anos 90, as cooperativas foram formadas para trabalhar com o Sistema Único de Saúde. E eu acho que o grande problema nosso foi acreditar que o nosso, não o principal, mas o nosso único pagador fosse sempre ser um cara legal. Isso foi durante muito tempo, foi verdade, mas, infelizmente, nos últimos anos, essa relação governo do Estado, cooperativas médicas no Estado do Amazonas, começou a ficar uma coisa insustentável, né? Então, infelizmente, o que eu vou trazer para os senhores aqui não é um conto de fadas, não é uma coisa tão bacana como acontece nesses outros locais. Onde que passa aqui? Acho que, para a gente falar de cooperativa e por que esse modelo funcionou tão bem no Amazonas, eu acho, pelo menos durante toda a história, a gente precisa entender um pouquinho o que é, onde que ela está inserida, né? O Amazonas é esse estado aí de dimensões continentais, né? 6 vezes maior em área, né? Com seus 1 milhão e mais de 500 mil quilômetros quadrados, é 6 vezes maior que o estado de São Paulo. Mas tem uma população 10 vezes menor que o estado de São Paulo. E 50% dessa população se concentra na cidade de Manaus, que fica nessa parte noroeste do mapa. Então, vocês percebam aí que boa parte do estado aí não está coberto por um sistema de saúde adequado. Lembrem que o acesso ao município de Manaus é um pouco difícil. Para quem não conhece Manaus, a propósito, são todos bem-vindos. Gostaria de me receber todos que forem lá. Manaus é uma ilha, né, que é literalmente cercada de floresta e de rio. Então, tanto o acesso a Manaus, quanto o acesso dos municípios do interior para Manaus, quanto o acesso da população de Manaus para fora do estado, é um acesso muito difícil. E eu acho que essa dificuldade geográfica foi uma coisa que fez com que a gente tivesse uma unidade de médicos, uma unidade de pessoas, e conseguisse ter uma força para criar realmente a cooperativa. Eu acho que no estado mais central, de acesso mais fácil, um grupo querendo gritar muito alto aí contra o governo, provavelmente vai perder essa gritaria fácil, né? E, bom, diante desse universo aí, surgiu a Cooperó, em 1999. No início era uma empresa, era uma cooperativa médica, né? Uma reunião de alguns não ortopedistas, por incrível que pareça, a grande maioria ortopedistas, alguns com esbote, outros sem esbote, alguns poucos não ortopedistas, aproximadamente 80 colegas que eram lotados em 4 unidades de saúde. E, nessa época, a cooperativa vendia 2 serviços, plantões e ambulatórios. Então, o que era o honorário médico para a gente? O honorário médico era o valor do plantão. Não tinha código, não tinha tabela, era o valor do plantão. Nesse momento da criação da cooperativa, o momento financeiro do Brasil era outro, e a média do plantão girava em torno de $1.000, né? Os ambulatórios pagavam meio plantão, então não existia outra moeda. Era um plantão, era meio plantão. Começou com $1.000 por um plantão de 12 horas, e a cooperativa foi crescendo, foi engrossando, né, chamando sócios, mais pessoas se formando. Hoje a gente tem 2 serviços de residência médica, antigamente só tinha um. Então, assim, cresceu muito a cooperativa, de modo que em 2009, 10 anos depois, eu não fazia parte daquela primeira gestão, apenas do final dela, e aí sim, eu já entrei na cooperativa, já não era mais cooperativa. Houve uma pejotização da empresa, né, por questões aí de alíquotas de imposto. Então, financeiramente, o valor do plantão era muito melhor se a gente se transformasse numa empresa, e foi o que aconteceu em 99. E hoje a gente é uma empresa que cresceu realmente, né? Vocês vejam aí, de 80 sócios, nós passamos para 115, então nem houve um aumento tão grande assim de sócios em 10 anos, né? Mas hoje nós estamos lotados em 10 unidades de saúde. Antigamente eram 18 unidades de saúde, agora são só 10. E hoje nós vendemos, além de plantões e ambulatórios, cirurgias de urgência, cirurgias de trauma, adultas e pediátricas, cirurgias de alta complexidade, de ortopedia, de todas as especialidades. Dos 115 sócios, nós temos sócios de todas as áreas de atuação da ortopedia hoje. Realizamos a preceptoria em 2 serviços de residência médica. No Hospital Getúlio Vargas, existem sócios que
são concursados, ou são professores convidados, como preceptor, mas no Adriano Jorge, que é um hospital de atenção terciária, o ITOAN toma conta lá. Então, entre ambulatórios e cirurgia, tem um grupo pequeno, que é o grupo dos preceptores de residência médica, que tocam, basicamente, residência. Não é como a gente conseguir uma coisa que é difícil, né? A gente conseguir um preceptor remunerado. Né? Então, o cara fazia seu ambulatório semanal, seu centro de cirurgia semanal, e ele recebia, por isso, no valor de meio plantão. Só que já não é mais $1.000. Hoje o valor do plantão caiu para menos de $300, por tudo, né? Lógico. O Brasil tem outra situação financeira hoje, enfim. E hoje a gente tem, dentro desse hospital, também um fellow em cirurgia do joelho. Bom, eu peço perdão aos senhores, porque esses números, na verdade, estão aproximados, né? Mas são um arredondamento bem próximo disso aí. Se a gente pensar que a gente está falando de Manaus, uma cidade muito pequena, esses números provavelmente seriam números irrisórios no grande centro, mas para o nosso universo, para o universo do Amazonas inteiro, que é basicamente a cidade de Manaus, isso é uma produção bastante importante, né? Então, no ano de 2018, foi um ano que a gente passou uma crise importante, foram realizadas 3.300 cirurgias de emergência, nos pronto-socorros, uma dificuldade de catalogar essas cirurgias, principalmente cirurgias de membro superior, fraturas pequenas de falange, que o colega vai, lava ali, e dá alta do paciente, não registra em prontuário, então é difícil catalogar isso aí, a gente calcula que esse número seja maior. Em torno de 4.500 cirurgias de urgência. Essas cirurgias de urgência são realizadas nos próprios pronto-socorros, né? Interno, o paciente, uma fratura de fêmur fechado, o paciente fica na tração, e aí tem uma equipe de rotina de trauma que vai realizando essas cirurgias. Então, foram realizadas nessas 3 unidades em torno de 4.500 cirurgias, né, definitivas, vamos dizer assim. As cirurgias do Hospital Adriano Jorge, então, que são realizadas as especialidades ortopédicas, cirurgias, artroplastias de ombro, de joelho, de quadril, cirurgias pediátricas, enfim, em torno de 1.600 cirurgias, e uma média de aproximadamente 12.000 atendimentos ambulatoriais. Os números de atendimento em pronto-socorro são incalculáveis, a gente não tem esses dados, né? Isso gera para a cooperativa, no caso, para a empresa médica, para o ITOAN, uma média de 30 milhões anuais. Essa é a renda aproximada do ITOAN junto ao Estado do Amazonas. Porém, de 3 anos para cá, 4 anos para cá, isso aí não vem sendo verdade. A gente tem sofrido com diversos calotes. Não digo calote porque os pagamentos são sempre feitos, mas sempre com atraso. A gente vem de uma fase aí de 3 a 4 a 5 meses sem receber. Nossa situação atual hoje é de 4 meses sem receber, né? Recebemos em dezembro, relativo a setembro. Então, todos esses outros meses aí não... E o que aconteceu com o governo do Estado do Amazonas foi o seguinte: de 4 anos para cá, a gente teve 4 gestões. Se os senhores se recordam, em 2015, o governador cassado, né, por má administração. Na verdade, a coligação, a chapa, foi cassada por compra de votos, né? Então, teve que sair ele e o vice-governador. E assumiu o governador como tampão. Ficou 4 meses até a nova eleição, e essa eleição o governador ficou por 1 ano, e agora o novo governador assumiu. Obviamente que com essa bagunça administrativa, né, o nosso único pagador passou a se tornar um péssimo pagador, né? Atrasos no repasse. Os senhores também devem ter tido notícia, em 2017, houve uma operação chamada Maus Caminhos, que foi deflagrada pela Polícia Federal, inclusive envolvendo esse próprio governador, que foi cassado, foi preso. Hoje ele está solto, feliz na chácara dele lá com a tornozeleira, mas ele chegou a ser preso. E essa operação aí deflagrou um desvio na área da saúde, apenas da saúde, de aproximadamente R$500 bilhão. Obviamente que começou a faltar farinha, né? Faltou farinha, pirão dos outros primeiro. E realmente, começou a se tornar uma situação insustentável, ao ponto da gente propor uma paralisação nesse mesmo ano de 2017. O que aconteceu? A gente tinha uma assessoria jurídica que sugeriu que a gente parasse num domingo. Todos os ortopedistas que estariam de plantão em todas essas 10 unidades foram para uma única unidade, em que tem um pronto-socorro adulto e no anexo infantil. E aí nós ficamos, talvez, uns 30 ortopedistas na mesma unidade. Então, a gente manteve os 30%, que é recomendado, né, para atendimento de emergência, não paramos. A ideia era levar essa paralisação até a gente receber, ou até receber uma proposta de pagamento. E, para nossa surpresa, às 6 horas da tarde desse domingo, houve uma ordem judicial de um juiz de plantão mandando a gente voltar a trabalhar, mesmo sem receber,
senão a gente receberia uma multa de R$100 mil ao dia e os diretores das empresas seriam presos. Nessa oportunidade, todas as outras cooperativas fugiram, só a ortopedia que entrou. Então, na verdade, a gente acabou se fragilizando muito com isso. A gente gastou muito com custos jurídicos e não resolveu muita coisa. Então, assim, fazendo uma parodiazinha com o que a gente vê na internet aí, né, o desafio dos 10 anos, a gente surgiu como um cachorrinho que cresceu bastante, né, uma empresa que se solidificou no mercado, mas que realmente, atualmente, a gente passa uma situação que não é a sonhada. E qual que é a situação hoje? Até ainda há pouco eu estava no WhatsApp, porque enquanto eu estava vindo ontem para cá, para o fórum, as diretorias das cooperativas aí sim fizeram uma coisa correta, todos os diretores de cooperativas, e hoje agora são 23 empresas prestadoras de serviço para o Estado do Amazonas, todas se reuniram aqui na sede do CRM e resolveram paralisar. Essa paralisação ela não pode ser, obviamente, de maneira... vamos parar, não pode. Eu me inteirei de como, quando eu estava vindo para cá, estava tendo a reunião, e aí hoje, em conversa, eu entendi como que está sendo feito. Então, em todos os prontos-socorros, a gente tem um cirurgião, um ortopedista e um clínico, junto com a equipe de enfermagem que faz a triagem, naquele protocolo de Manchester, né? E hoje a gente só está fazendo atendimento das fichas vermelhas e laranjadas. Até pouco, essa repercussão ainda estava muito pequena, né? A gente imaginava que isso ia gerar um estardalhaço na cidade, e, por enquanto, nada. E o governador, na verdade, o secretário de Saúde, não se manifestou a respeito de pagar. O que eles sugeriram para a gente era que ia ser feito o repasse do mês, nós estamos desde outubro sem receber, ia ser feito o repasse de janeiro, sem pagar outubro, sem pagar novembro, sem pagar dezembro, e esses meses seriam pagos, provavelmente, durante toda a gestão dele. E é uma coisa que não dá para acreditar. Falaram até em pagar em promissórias, enfim. Na verdade, a gente já, quem trabalha em empresa, enfim, sabe como é que é isso. Para receber um valor alto, que é o que a gente recebe, a gente fatura isso antes, né? Então, todas as contas de outubro, novembro e dezembro foram faturadas. A gente tem uma... então, a gente ainda tem um controle de caixa que a gente conseguiria pagar mais os impostos desse possível pagamento de janeiro para receber dia 15 de fevereiro, ou seja, a gente estaria entrando no 5º mês sem receber. E a gente já gastou mais de R$1 milhão com nota de pagamentos que a gente provavelmente não vai receber se não brigar. Então, a situação atual nossa hoje é essa, né? A situação hoje em Manaus é essa. Todos os pronto-socorros estão atendendo só realmente as urgências e emergências. E, no meu ponto de vista, eu acho que o grande erro nosso foi acreditar que esse pagador, né, que o governo do Estado, fosse sempre um bom pagador, né? Eu acho que a empresa médica, o Ituam, não digo a Cooperol, mas quando se transformou em Ituam, perdeu várias oportunidades de ingressar de maneira mais forte no mercado privado, e isso não aconteceu. Isso é uma coisa que eu formei em Manaus, me formei médico em Manaus, eu vim para cá, fui para Goiânia fazer residência, fiz fellow aqui em São Paulo, e uma coisa que sempre me chamou a atenção foi isso. Quando um ortopedista recém-formado de São Paulo, por algum motivo vai para Manaus porque ele foi chamado pelas Forças Armadas. Esse cara vai cumprir suas horas nas Forças Armadas e o tempo que ele tem livre, ele vai arrumar um biquinho para ganhar o dinheiro. Se a gente fizer uma correlação, é como se eu chegasse de Manaus, chegasse para trabalhar aqui e me arrumasse uma vaga para trabalhar no Sírio. Porque o hospital lá de Itaquera, está o pessoal de São Paulo trabalhando. É uma coisa meio ilógica, mas é assim que funcionava em Manaus. Os ortopedistas da cidade preferiam trabalhar nos hospitais de periferia, atendidos pelo SUS, do que trabalhar nos grandes hospitais. Acho que o nosso erro foi passar todos esses anos sem entrar pesado no mercado privado também. Obrigado.